Nós vamos continuar a nossa apostila 2, o capítulo 5. Hoje a gente vai começar a falar de pecuária no Brasil. Na última aula, nós falamos sobre agricultura. Hoje nós vamos falar sobre pecuária. A pecuária é a atividade relacionada à criação de animais e também está ligada ao setor primário da economia. Então, toda vez que eu falo setor primário da economia, eu estou falando de pecuária e agricultura. Pecuária é uma atividade rural que ocupa grandes áreas do planeta, principalmente para obter carne e leite. Por que grandes áreas? Porque eu preciso de espaço para criar um rebanho. Independente de qual animal seja, eu preciso de um espaço para que eles se desenvolvam. E a gente vai começar a ver agora os diferentes tipos de pecuária que eu posso ter de acordo com o rebanho que se cria. Olha só, eu tenho a pecuária extensiva, olha só, extensiva, externo. Alimentam-se de pastagens naturais, porque o gado ele é criado solto, no pasto. Então, o dono não tem muito controle do que se come, da quantidade que se come. Além disso, esse tipo de pecuária ela é basicamente direcionada à obtenção de couro e de carne. A gente pode falar também que é pecuária de corte, quando eu falo de carne. E eu tenho a pecuária intensiva. Olha a diferença. Intensiva, interno. O gado ele é criado preso em grandes galpões. Qual que é a diferença dos dois? Nessa pecuária intensiva, como o gado é criado preso, o dono ele consegue controlar o que se come, geralmente se come ração, a quantidade do que se come, ele consegue controlar a temperatura do lugar, a luminosidade, ele consegue controlar a umidade, a questão de locomoção do gado. Então, na pecuária intensiva, eu tenho uma interferência humana muito maior, o uso da tecnologia, gasta-se muito mais na pecuária intensiva, né? O uso de tecnologia, e geralmente é para obtenção de leite. Então, toda vez que eu falo de pecuária extensiva, é o gado criado solto. Pecuária intensiva é o gado criado confinado. Vamos falar sobre os principais rebanhos que existem hoje no Brasil e no mundo. O principal é o rebanho bovino, que geralmente ele é feito para obtenção de leite, de carne e de couro. O Brasil é o maior exportador do mundo da carne bovina. E olha só nas regiões do Brasil, a região centro-oeste é a região que mais tem gado bovino no Brasil, seguida da região norte, depois da sudeste, depois da nordeste e por último da região sul. Todas as regiões do Brasil eu encontro rebanhos bovinos, mas a que eu mais tenho é o centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Temos também os rebanhos de caprinos e ovinos, que são cabras e ovelhas. Das cabras se retira carne, leite, lã, a pele. No Brasil, essa produção do leite de cabra, ela se destaca na região Nordeste. Já as ovelhas, que também se destaca na região Nordeste, ela também, apesar das ovelhas também aparecerem na região Sul, eu tiro a carne, a lã e o leite. Então, são dois rebanhos bem parecidos, os dois eu tenho desenvolvimento na região Nordeste, mas quando eu falo de ovelhas, eu também tenho bastante destaque na região Sul, até porque da ovelha eu tiro a lã, e a região sul é muito fria, então também é usado como matéria-prima na região sul a lã da ovelha. O rebanho de suínos e porcos também se destaca no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais da carne suína, da carne de porco. A região sul, principalmente Santa Catarina, se destaca nessa criação. Além disso, além da carne, um rebanho suíno ele fornece matéria-prima para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosmética e para a produção de pincéis. Diferente, né? No Brasil também temos o rebanho de bubalinos, ou seja, de búfalos. Os búfalos, gente, eles podem ser criados tanto em terra firme, como nessa foto, ou em áreas alagadas, como aqui, olha. Eles fornecem carne, leite, esterco, couro de boa qualidade, muito usados nas atividades de tração e de arar terras para a agricultura. O que é tração? Carregar
o arado, carregar carroças, ou seja, usar força animal na agricultura. E arar a terra, ele traz o arado, ele carrega o arado para ir revolvendo e afofando a terra. É muito desenvolvida na região norte do Brasil, olha só, na ilha de Marajó, numa área alagada. Então, quando eu falo de búfalos, eu posso criar tanto em terra firme como em áreas alagadas. Olha aqui, como eu falei para vocês, a região norte se destaca na criação de búfalos, seguida da região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Mas não se compara, olha a quantidade de criação de um rebanho bubalino aqui no norte e olha nas outras regiões. Realmente a região norte se destaca bastante. Outro rebanho muito importante é o de equinos, de cavalo. No começo, eles eram usados só como meio de transporte, para transportar as pessoas de um lugar para o outro, em viagens, só depois que eles foram usados para lazer, para esporte ou até para alimentação. O Brasil possui um dos maiores rebanhos equinos da América Latina, mas vocês sabiam que não existia cavalos aqui no Brasil? Não existia cavalos na América do Sul. Trouxeram os cavalos e aí eles foram se desenvolvendo na região. E o Brasil é o oitavo maior exportador de carne equina do mundo. Então, muita gente acha que os cavalos servem só para transporte, mas não. Hoje ele é usado muito para lazer, para prática esportiva e para alimentação também. Tem muita gente que come carne de cavalo. E por último, nós temos as abelhas, a criação de abelhas. O mel é usado como alimento desde a pré-história. Ao longo do tempo, gente, os produtores foram aprendendo a proteger seus enxames e instalá-los em colmeias para manejá-los sem causar prejuízo às abelhas, ou seja, com o tempo, os apicultores começaram a aprender, olha, a forma correta de se criar abelhas para poder tirar o mel e não prejudicar a abelha e nem se machucar. Eles têm toda uma vestimenta, toda roupas de proteção para ter um cuidado maior, a forma da criação de abelhas para ter um cuidado maior. Mas isso foi aprendendo ao longo do tempo, para poder usar o mel, mas não prejudicar a abelha e nem se machucar.